Oi pessoal, esse aqui é o segundo vídeo de padrão grátis no meu canal. Esse bonequinho aqui é do Dwight, é um personagem do The Office. A receita grátis dele tá lá no meu Instagram, ou aqui no link na descrição. Dessa vez eu vou fazer o boneco com vocês criando a receita e fazendo ele ao mesmo tempo. O primeiro passo é sempre fazer um rascunho. Você tem que procurar pela imagem do personagem e desenhar em um papel como que você acha que ele vai ficar sendo um amigurumi. Esse personagem de hoje é de um jogo que chama Among Us. Ele tem o mesmo formato, só que muda as cores. Então, lá na descrição eu vou deixar uma listinha de quais cores você pode usar para fazer os outros personagens. Nesse aqui, eu vou usar o verde musgo. Para esse boneco, você vai precisar de uma linha de qualquer uma das cores que tiver no jogo, um pedaço de feltro azul, um pedaço de feltro branco, enchimento e linha preta para fazer os contornos. Nesse vídeo, eu estou usando agulha de 2,5 mm. Ele fica um pouquinho menor, porque eu estou usando para chaveiro, mas se você quiser ele maior para ser um boneco para colocar na mesa, você pode usar agulha de 3 mm. Quanto mais detalhe o boneco tem, mais ângulos eu desenho ele. Esse, por exemplo, eu vou colocar só a parte da frente e atrás, que a diferença dele é que de um lado ele tem um óculos e do outro lado ele tem uma mochilinha. Quando eu vou fazer um boneco, que o corpo dele é inteiriço, ele não tem membros que costuram do lado, eu gosto de começar pelo pé, principalmente quando os pés são redondinhos, que nem o desse personagem. Aqui eu decidi começar com 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Geralmente a gente começa com 6, porém como eu quero um boneco pequeno, optei pelos 4 pontos. Esse é o jeito que eu faço o anel mágico. Se você quiser aprender ele, clica no card aqui em cima. Aqui eu tô fazendo os 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Lembre-se sempre de puxar bem o fio do meio do anel mágico para o buraco ficar bem fechadinho. Em seguida, eu faço 4 aumentos que vamos terminar com 8 pontos baixos na volta. Essa parte vai ser a sola do pé dele. A partir daí, vamos fazer 8 pontos baixos, mas só na alça de dentro do boneco, ou seja, a alça de trás. Quando você estiver criando sua receita, lembra sempre de continuar anotando tudo que você fizer. Mesmo se quando você chegar lá em cima achar que não ficou tão legal e vai ter que trocar, pelo menos você tenha anotado o que você fez e o que você pode mudar. Vamos continuar mais 2 carreirinhas em seguida, somente com 8 pontos baixos. Depois do último ponto da carreirinha, eu gosto de puxar um fio, cortar ele, colocar numa agulha de tapeçaria, passar por baixo do segundo ponto baixo, a partir deste último, e voltar na alça de trás dele mesmo, formando um ponto baixo falso que tira a impressão de degrau e deixa um espiral completo. Quando eu preciso deixar uma peça pequena mais rígida para conseguir esconder melhor o fio, eu coloco uma agulha dentro dela, porque aí fica mais fácil de você pegar o ponto certinho sem abrir ele. Após terminar essa primeira perninha, você vai fazer a receita toda de novo, até a carreirinha 5, só que ao invés de cortar ela e finalizar, a gente vai continuar com 2 correntinhas, 8 pontos baixos naquela primeira perninha que a gente finalizou, 2 pontos baixos atrás daquelas correntinhas que a gente fez no começo, 8 pontos baixos na segunda perna e 2 pontos baixos em cima das 2 primeiras correntes.
Essa é a parte de baixo do boneco. A partir daqui, o corpo vai ser uma coisa só. As pernas já estão juntas e agora a gente vai para a cintura dele. Toda vez que eu tô fazendo um boneco, eu fico imaginando com a minha própria mão o tamanho que eu ia ficar no resultado final. Porque eu consigo controlar quantas carreiras mais ou menos eu tenho até ter que começar a diminuir para fechar ele. Então eu acabo anotando no meu caderno quantas carreiras mais ou menos eu vou fazer. E aí, se eu chego até elas e eu acho que foi pouco, ou se eu acho que foi demais, eu consigo controlar quantas eu posso excluir e ter uma receita ainda assim certinha. A partir daqui, a gente vai da carreirinha 7 até a 13 com 20 pontos baixos em toda a volta. Aqui eu vou ensinar para vocês o truque que eu uso para controlar onde eu comecei as carreiras que são iguais. Porque toda vez que eu anoto o ponto baixo, que é o último ponto baixo da carreira anterior, eu sei que o último ponto baixo da próxima carreira vai estar exatamente em cima desse, já que eu não tenho nenhum aumento nem diminuição no meio do caminho. Então, eu coloco o meu alfinete nesse primeiro ponto baixo e eu vou fazendo carreirinhas em seguida até eu ver quantas eu tenho em cima. Por exemplo, como eu coloquei até a 13, vou ter 7 carreirinhas em cima desse ponto marcado. Eu tô voltando com ele pronto para a gente poder ir para a próxima parte. Na carreirinha 14, nós vamos fazer 5 vezes 3 pontos baixos e uma diminuição. A partir dessa diminuição, eu vou começar a encher o boneco. Primeiro, eu gosto de colocar o enchimento e empurrar ele com a agulha lá no pezinho para ele ficar bem duro. Tem pessoas que gostam de encher no boneco enquanto elas fazem. Eu não gosto porque às vezes quando você faz um ponto, puxa um pouco de enchimento para fora e ele fica com aparência suja. Então eu prefiro ir até o final do boneco para depois começar a encher ele. Na carreirinha 15 e 16, a gente vai fazer 16 pontos baixos em toda a volta. Agora que a gente vai fechar o bonequinho, na carreira 17 vamos fazer 8 diminuições. Esse é o último momento da construção do boneco que a gente vai poder colocar enchimento a mais. Então sempre dá uma olhadinha se ele está muito estufado ou se ele está muito mole para ver se você precisa tirar enchimento ou colocar. Para finalizar, eu vou fazer 2 diminuições para ter 6 pontos finais nessa última carreirinha. Vou cortar um fio bem longo e colocar ele na minha agulha de tapeçaria. Depois eu vou fazer o anel mágico invertido, ou seja, eu vou passar a agulha pela alça da frente de cada uma dessas 6 correntinhas que ficaram na carreira final e puxar esse fio para poder fechar esse anel mágico invertido. Depois de finalizar, eu vou puxar o fio para dentro do boneco e esconder ele dentro de alguma carreirinha anterior. Eu deixo também o fio mais comprido para poder ir até o meio das pernas e ver se ficou alguma abertura naquela junção das 2 correntinhas. E aí eu uso ele para poder costurar e fechar essas partes. Depois de costurar, eu escondo a linha de novo, puxo ela para o outro lado do boneco e corto fora. Aqui a gente vai ter terminado o corpo inteiro dele. Para começar a mochila dele, nós vamos fazer 6 correntinhas.
Quando você estiver criando, sempre teste o tamanho do modelo que você está fazendo para você não fazer uma peça inteira e depois ter que desmanchar ela. Eu sempre faço a base e testo no boneco para ver o tamanho mais ou menos que ele vai ficar. Nessa peça, para ficar com uma finalização de correntinha embaixo, eu vou começar pela parte de trás da correntinha ao invés da parte de cima dela. A próxima carreira vai começar da segunda correntinha a partir da agulha. Então vamos fazer mais 5 pontos baixos. Agora, na carreirinha 3 e 4, nós vamos subir com uma correntinha e fazer 5 pontos baixos nas carreiras anteriores. Depois que eu terminar a mochilinha, eu vou ter 4 carreirinhas. E aí eu vou posicionar ela no meio das costas do boneco. Com o fio comprido que eu deixei depois de finalizar a peça, eu vou costurar 3 lados da mochila nas costas dele. Eu vou deixar um lado vago para poder colocar um pouquinho de enchimento e ter a impressão que a mochila está para fora das costas do boneco. Lembre-se de não encher muito essas peças que são a mais do boneco, porque senão os pontos ficam muito abertos e aí dá uma impressão meio ruim. Eu gosto de colocar bem pouquinho, só realmente para ele ter relevo. De novo eu vou esconder o fio dele e cortar para finalizar a mochilinha. E aí agora a gente vai para a parte do óculos. Agora vamos usar o feltro e a cola de silicone para poder fazer o óculos dele. Se você tiver um tipo de caneta de tecido, aquelas que apaga depois que você esquenta, é legal para poder fazer o rascunho antes. Eu uso o lápis que fica bem fraquinho e dá para colar para a parte de dentro do boneco depois. Se você usar a caneta normal, talvez vá manchar em alguma lavagem do boneco, então eu realmente não recomendo. Para fazer a viseira, você vai cortar um retângulo de cada cor. Depois disso, você vai arredondar as pontas. Lembra de fazer o branco bem menorzinho, porque ele é só um brilho no vidro. Sempre que você estiver colando uma peça de feltro no seu boneco, lembra de posicionar ele antes para você saber entre quais carreirinhas você vai colar ele. Agora vamos para a finalização do boneco. Terminar o visor e a mochilinha dele. Com a linha preta, eu vou contornar o visor dele. Eu vou inserir a linha em algum lugar do boneco, esconder um pedaço dela e sair em qualquer ponto que estiver perto do visor, bem coladinho dele. Esse vai ser o contorno do óculos. Então, com a cola de silicone, eu vou colando a linha um pouco no amigurumi e um pouco no feltro para juntar os dois, e eu vou entrar no mesmo ponto que eu saí com a linha. Por último, a gente vai passar ela para trás e contornar a mochila. Esconda esse final da linha em alguma carreira e corte ela. Esse é o bonequinho finalizado. Se você fizer qualquer versão dele, me marca nas redes sociais com a hashtag padrão Nath Crochê, e assim eu vou poder conhecer o seu trabalho e compartilhar ele também. É muito importante para o crescimento do canal você se inscrever, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu ou só deixar um like. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.